Toda fantasia diante da chama é uma fantasia admiradora. Todo sonhador inflamado está em estado de primeira fantasia. Esta primeira admiração está enraizada em nosso passado longínquo. Temos pela chama uma admiração natural, ouso mesmo dizer, uma admiração inata. A chama determina a acentuação do prazer de ver algo além do sempre visto. Ela nos força a olhar. A chama nos leva a ver em primeira mão. Temos mil lembranças, sonhamos tudo através da personalidade de uma memória muito antiga. E, no entanto, sonhamos como todo mundo, lembramos-nos como todo mundo se lembra. Então, seguindo uma das leis mais constantes da fantasia diante da chama, o sonhador vive em um passado que não é mais unicamente seu. No passado dos primeiros fogos do mundo. Gaston Bachelard, A Chama de uma Vela. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Minuto do Sortilégio, hoje especial Velas. O registro mais antigo de que nós temos notícia do uso das velas, ao menos como nós as conhecemos hoje, como estrutura cilíndrica com pavio, data de 500 a.C. entre os romanos. O seu uso não era para a iluminação dos ambientes, mas antes para presentear, assim como em práticas rituais. O material, a matéria-prima de que as velas eram feitas era muito diferente do que a gente tem hoje em dia, porque, na sua maioria das vezes, por motivos econômicos, era utilizado o sebo e, muito mais raramente, a cera de abelha. No Extremo Oriente, também há, claro, registro bastante antigo do uso das velas. No caso do Extremo Oriente, data de 206 a.C., na dinastia Qin. Eles também tinham um uso litúrgico, um uso religioso, sagrado para as velas, e essa matéria-prima era o sebo ou a cera de abelha da mesmíssima forma que com os romanos. No final do Império Romano do Ocidente, você tem uma diminuição muito grande do uso das velas, até o século XIII, onde guildas de comerciantes de produtores desse produto, principalmente na França e na Inglaterra, eles vão utilizar a própria sobra de gordura das residências para substituir de uma forma muito mais massiva os archotes, que acabavam sendo muito mais custosos do que as velas feitas com esse material, que é um material que nós chamaríamos hoje de sustentável. Você simplesmente usar restos da gordura que era muito usada, também diferente de hoje em dia, que era muito usada nas residências, que é algo que, ao invés de ir para o lixo, serviria então com essa finalidade de iluminação, que é uma das finalidades que nós temos hoje em dia. Assim como os romanos pagãos, a igreja também se utilizou desde sempre de velas. Mas diferente do homem comum, não havia a mínima preocupação com o gasto, já que a igreja tinha recursos suficientes para usar as velas que bem entendesse, dos materiais mais diversos, formatos, odores e assim sucessivamente. Então, o uso pela igreja era diário, cotidiano, diferente do que acontecia na maioria das residências das pessoas no mesmo período. Bom, após percebermos esta universalidade da vela, tanto no Oriente quanto no Ocidente, passemos para uma prática mágica com as velas. É válido dizer que a associação de intentos mágicos com velas é uma prática corrente desde o século XIX em diversas tradições e sistemas mágicos. E existem tantas associações de cores a determinados intentos quanto sistemas e tradições.
Pensemos, por exemplo, na wiccaniana D.J. Conway, que no seu livro Celtic Magic cita 14 cores distintas associadas a vários intentos para que acenda as velas com as cores específicas ao seu intento. A mesma autora, em outros livros seus, apresenta outros sistemas de cores e outras cores, e chega a honestamente admitir que não há um métron ou um critério insofismável para estabelecer certos intentos a determinadas cores e, por sua vez, algumas velas. Aqui, iremos usar o sistema de cores proposto por Peter Carroll no Liber Caos, especificamente na parte do Psychonomicon. Lá ele apresenta um sistema de 8 cores, onde ele associa cada uma das cores, que ele chama de sistema octarino de cores e magia, a determinados intentos. A primeira cor que ele apresenta é a dita cor octarina, que é a união de todas as cores, a chama, aspas, violácea dos antigos iniciáticos, que, sabiamente, ele associa a numes, que vão desde Loki, a Baphomet, a Ptah, a todos esses numes iniciáticos. Depois ele apresenta as outras 7 cores, que são de fato cores mais atináveis e que podemos encontrar numa vela, já que, bem, a chama octarina teria que ser uma espécie de vela arco-íris, que não são um pouco difíceis de encontrar, como dificilmente seria manufaturada para algum intento, já que ela é associada com uma livre expressão do self criador ou do caos primordial. Bem, a segunda cor que ele vai apresentar é a cor vermelha, que ele associa com as forças da guerra e, portanto, possui como seu móvel os intentos belicosos. A terceira cor que ele apresenta é a cor negra, que ele associa à realidade da morte e à necromancia. Por isso mesmo, associando a deidades psicopompas ou sombrios. A quarta cor que ele nos apresenta é a cor laranja, que ele associa às práticas racionais e, acima de tudo, o que ele chama em inglês de trickery, que são os truques, os logros mentais que podem ser realizados e que são considerados de suma importância. A cor seguinte que ele nos dá é o verde, que é associado às magias do amor e, portanto, o amor aqui entendido não necessariamente como a consecução do desejo carnal, mas no sentido muito mais amplo, como o que os gregos, por exemplo, chamariam de ágape ou mesmo eros menos encarnado. Ele então, descendo a sua palheta, vai-nos para o roxo, ou ele diz que também poderia ser o prata, estaria ali naquela mesma instância, que seria assim das magias sexuais, das pulsões sexuais, que ele diz que pode ser o prata também, porque o prata é associado com a lua, e ele associa essas pulsões sexuais ao poder reprodutivo do feminino, por isso que poderia ser prata e roxo. Então ele nos traz, logo na sequência, o amarelo, ele associa com a magia do ego, as magias solares ligadas às práticas de dominação, normalmente dispostas com o que Telemann colocaria como Hadith. Fechando o sistema octarino de Peter Carroll, ele nos dá a cor azul, que associa à riqueza material, à pecúnia, ao dinheiro, ao amor pelos bens materiais. Carroll sugere uma série de práticas em cima desse sistema. Iremos aqui adotar alguma, que é segurar a vela, projetar seu intento sobre ela, acendê-la, e ao acendê-la, invocar uma das deidades associadas com aquela cor, ou seja, com os intentos normalmente dispostos sobre aquela cor. Desta feita, iremos usar a cor azul para a riqueza material, o número, o capital, e o roxo, associado assim à luxúria e aos desejos mais carnais e libertinos. Boa noite. Vamos agora, finalmente, à prática mágica envolvendo o sistema octarino de Peter Carroll. Primeiramente, faremos a prática com a cor azul, que, como antes dissemos, ela equivale, está associada ao nu, ao vil metal,
ao capital em seu estado mais bruto. Para se iniciar a prática, deves visualizar fortemente a cor azul da vela e projetar em todo o seu ser, no seu eu capitalista mais profundo agora manifesto. Abandones toda a sensação de penúria, toda a culpa de ter dinheiro. Veja-se como tio Patinhas em DuckTales, nadando em moedas de ouro. E por fim, mentalize fortemente o que deseja de maneira pontual. É preferível que não desejes coisas como ganhar na Mega Sena ou na loteria, já que tais fortuitas maneiras de obter fio metal são muito difíceis de serem conseguidas magicamente. Pense em algo mais concreto, mais imediato, mais plausível para sua vontade de fixar-se, tal como uma promoção no trabalho. Após sentir toda essa riqueza emanando sobre ti, é hora de acender a vela e nesse processo invocar um nome, uma potestade ou um arquétipo, se preferires, associado com o ganho material. Penses em Midas, penses na opulenta corte de Júpiter, penses no régio poder mineral de Hefesto. Mantente fixado na chama. Deixe espontaneamente transcorrer por teus lábios uma invocação a essa deidade, esse nome, essa potestade que será o veículo de tua vontade. Feita a invocação da forma que melhor desejares, posicione a vela no local onde esta possa pernoitar, sem correr o risco de causar um incêndio, pois do contrário, todo o dinheiro obtido com essa prática será pago reformando a casa. Feito isto, descanse e apague da tua mente a prática, assim como a vela consumir-se-á toda. Saudações mágicas. Então, dando prosseguimento às nossas práticas com velas, farei agora o rito relativo à luxúria, ao ato sexual, que deve ser realizado então com a vela roxa e tendo em mente necessariamente uma pessoa específica que te interesse ter a prática sexual, porque se for o caso de pensar de forma difusa em qualquer pessoa, não é necessário fazer nenhuma prática, né? Acho que fica bem mais fácil a situação e não é necessário você fazer nenhum tipo de invocação. As deidades, e aí a gente pode pensar em termos de deidade, em termos de arquétipo, o que quer que seja do seu feitio mágico, vamos dizer assim, do seu perfil mágico. As deidades que são relacionadas à luxúria, ao prazer sexual propriamente dito, elas são, por exemplo, Lilith, Ishtar, Babalon, né, são entidades que são bastante interessantes de serem invocadas no momento dessa prática específica. Então, o que nós devemos fazer inicialmente, já mentalizar fortemente a vela e a cor roxa. Já tendo em mente aquela pessoa com quem queres praticar o ato sexual. E também, se possível, a prática propriamente dita. Pode acender a vela, sempre pensando, sempre tendo essa imagem mental formada. Sempre com a vontade forte. Pode fazer a invocação a ou às entidades de tua preferência, pensando em toda a magia sexual, em todo o poder e o carisma sexual
o teu magnetismo vindo à tona, aflorando. Podes, em caso de seres do sexo feminino, pode se imaginar como essas deidades, né, com o poder de atração que elas têm e que elas trazem para a sua vida e para as nossas vidas. Nesse momento, tu deves estar plenamente à vontade. Inclusive, é recomendável que tu faças o que é chamado de auto-amor, né? Durante a prática, durante a invocação. Pode te tocar, né? Fazer todo um contato, né? Um vivenciar sexual. Invoque da forma como achares melhor, com tua linguagem, com tuas preferências mágicas, tendo em mente, agora até o fim, a imagem tua e da pessoa que te interessas conquistar. Feito isto, repouse a vela sobre uma superfície segura no lugar de tua preferência.